A graça e a paz, amada igreja, Igreja Batista Jerusalém. Confesso que estou com muitas saudades de nos encontrarmos no templo, né? Mas devemos lembrar que nós somos igreja e que esse período de pandemia que traz em si muitas aflições, né, muitas incertezas, não é empecilho, aliás, nada será empecilho para nós estarmos como igreja adorando o nome do nosso Senhor, buscando o nosso Senhor. E o vídeo de hoje tem como objetivo compor a EBD, né, a Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, da Igreja Batista Jerusalém. E eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, gostaria de reviver uma revista e uma lição dessa revista que me marcou muito. É uma revista que foi utilizada pela nossa igreja há um tempo atrás. A revista Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. E eu gostaria de que nós revivêssemos a lição 8, que fala que tem como título A Conversão Dramática de Paulo. Paulo é um personagem bíblico que é muito importante para a história da igreja e que particularmente fala muito a mim, né? E eu gostaria de compartilhar essa lição, foi o que Deus colocou em meu coração, para compartilhar com os irmãos e com as irmãs. Essa lição, a lição 8 dessa revista, foi escrita pelo pastor André de Souza Lima. Bom, nós teremos como textos bases no livro de Atos, o capítulo 8, de 1 a 3, e o capítulo 9, de 1 a 31. Aí eu recomendo a leitura cuidadosa em casa, né, de todos os irmãos. Mas para não ficar cansativo, eu vou lendo esses versículos à medida que a gente for explicando. Primeiro, algumas informações básicas do histórico de Saulo, né? Antes de ser Paulo, do encontro que ele teve com Cristo. É importante que nós entendamos qual foi o histórico de vida de Saulo. Saulo, né, o nome aramaico na comunidade judaica em Jerusalém. Paulo, já em grego, é um personagem fundamental para a história da igreja. Paulo foi o primeiro teólogo da igreja, nós podemos interpretar assim, e o homem que mais escreveu sobre doutrina no Novo Testamento. Ele escreveu ao todo 13 cartas. Certamente Paulo é um personagem marcante para a história da igreja, e um estudo sobre ele é importante e edificante. Paulo é natural da cidade de Tasso, na Sicília, cidade da Sicília, era cidadão romano, israelita da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, homem hebreu. Foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um rabino moderado, um privilégio, né? Teve uma educação realmente privilegiada. Cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. O fato é que Paulo era fariseu e um fanático perseguidor da igreja, antes da sua conversão, e fazia isso por zelo à sua religião. Aqui, amada igreja, eu já convido para uma primeira reflexão. Por que Paulo perseguia a igreja? Saulo, né, até então, ele agia por convicção, por tradição. Ele foi criado, ele foi educado para aquilo. Ou seja, Saulo agia em conformidade com a educação, com a preparação que ele recebeu, com os dogmas que ele aprendeu. E, meus irmãos, muitas pessoas são assim, passam a vida agindo em conformidade com o que outras pessoas disseram que elas tinham que fazer. Simplesmente acreditando nesses dogmas, acreditando nessas informações, sem ter vivenciado uma experiência espiritual marcante que levasse essas pessoas realmente a entenderem por que estavam fazendo aquilo. Paulo, até então, não era convertido, não tinha vivenciado uma experiência espiritual marcante. Ele foi educado, foi criado, foi preparado para perseguir a igreja. E ele achava que estava fazendo certo. Ele agia por dogma, ele agia em obediência ao que ele foi criado, preparado para fazer. É importante nós entendermos isso quando estivermos evangelizando. Quando a gente leva a palavra do Senhor, é para que aquela palavra, que o Espírito Santo de Deus atue naquela pessoa, para que ela tenha a sua experiência espiritual marcante e mude de vida. Pare de agir em conformidade com o que a sociedade muitas vezes impõe e passe a agir em conformidade com o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Começando os textos, Atos, capítulo 8, de 1 a 3, diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa,
arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Partindo para o capítulo 9, vou ler só os versículos 1 e 2 por enquanto de Atos, que dizem assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, essa era a expressão utilizada para a igreja naquela época, né, o caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então observem o quanto ele era dedicado em agir conforme os dogmas que ele foi preparado, né, conforme a criação que ele recebeu. Então, algumas informações importantes desses primeiros versículos, de Atos 8 e de Atos 9, 1 e 2. Bom, Paulo ele consentiu na morte de Estevão, ele concordou, ele consentiu. Ele era um feroz e enfurecido perseguidor da igreja e foi ao sumo sacerdote para pedir apoio para perseguir a igreja em Damasco. Dedicação não faltava. Paulo acreditava no que fazia, era revestido de legalismo. Os atos dele tinham respaldo legal, né? Ele defendia os seus dogmas conforme fora criado e educado. Paulo foi formado para aquilo, foi convencido ao longo de sua vida. Ele não foi convertido. Ele foi convencido até então a agir daquela forma. E aí, meus irmãos, somente a genuína convenção em Cristo para enxergarmos a verdade, para rompermos paradigmas, para mudarmos de vida. Eu, quando mais novo, eu achava que, eu entendia que os estudos é que nos proporcionavam isso, uma visão abrangente, uma libertação. Eu achava que o conhecimento que libertava. E ao longo da vida eu fui vendo que não funciona dessa forma. Claro que o estudo, o conhecimento é sempre importante, nos faz crescer como pessoas, mas enxergar de forma realmente completa na medida desse corpo que nós temos, né? Enxergar a verdade, vivenciar a verdade somente através de Cristo Jesus. Dois textos que o próprio Senhor Jesus falou conosco que me marcam muito, né? Quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, em outra passagem, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós temos a conversão em Cristo, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, que a gente percebe que somente essa conversão que nos permite enxergarmos a verdade. E que o conhecimento da palavra de Deus é o conhecimento mais importante, é o conhecimento realmente necessário para que nós tenhamos um crescimento espiritual. Na palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para uma vida edificante, uma vida de crescimento espiritual. Continuando. Agora o texto de Atos 9, eu vou ler aqui de 3 a 9 e depois a gente vai comentando. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Olha que privilégio, né? Olha que experiência espiritual marcante Paulo teve. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Observe que o Senhor Jesus não perguntou: por que você está perseguindo a igreja? Ele perguntou: por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Meus irmãos, no caminho para Damasco, Paulo teve um encontro verdadeiro e definitivo com Cristo. Ele vivenciou uma experiência espiritual marcante. Você já teve uma experiência espiritual marcante com Cristo Jesus? Quando a gente para evangelizar, quando a gente leva a mensagem do Senhor, nós temos que lembrar disso. Primeiro, que a palavra do Senhor não volta vazia. E segundo, que nós não temos esse poder de através da nossa mensagem, da pessoa se converter. Quem convence a pessoa do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é nos colocar como instrumentos. Porque senão a gente pode convencer a pessoa, mas ela não vai ter a sua experiência espiritual que vai levar ela à conversão. Por isso que é muito, muito importante nós trazermos as pessoas para a igreja, levarmos a mensagem do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então nós devemos lembrar que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16:8.
A conversão ocorre pela ação do Espírito Santo, na fé em Jesus. A pergunta de Jesus demonstrou seu amor e o quanto era unido à igreja. Ele não perguntou por que Paulo perseguia a igreja, mas porque o perseguia. Observem o senso de proteção, de amor que o Senhor Jesus sempre teve com a igreja. A conversão em Cristo ocorreu e Paulo passou de perseguido a apóstolo. A conversão em Cristo modifica a vida do novo convertido. É um novo nascimento. Decorre da descoberta da verdade, transforma a vida. Meus irmãos, quando tente lembrar a sua experiência espiritual que te levou à conversão, como isso transformou a sua vida. Observem quando o novo convertido, quando a gente recebe o novo convertido na igreja, quando a gente já o conhecia antes, quando a gente percebe essa transformação de vida, essa mudança radical de vida. A conversão do novo convertido choca as pessoas ao redor dele que não conhecem a Cristo. As pessoas que não entendem ficam chocadas. Como que a pessoa mudou tanto? Porque a nossa experiência espiritual com Cristo realmente transforma a nossa forma de pensar, transforma a nossa vida. A experiência de Paulo foi pessoal. Ele não ouviu apenas alguém falando, ele teve uma experiência marcante, pessoal com Cristo. Temos que buscar as nossas experiências espirituais, buscar o Senhor. Temos feito isso? Separado um tempo precioso do nosso dia para esvaziarmos a nossa mente, dedicarmos para o Senhor, para a leitura da palavra, meditação, oração, adoração ao nome do Senhor. Temos feito isso? Nós temos que buscar as nossas experiências espirituais marcantes com o nosso Senhor Jesus. Não se resume à conversão. A conversão é quando nós conhecemos a Cristo. A partir daí se inicia o processo de santificação que depende da busca diária ao nosso Senhor. Busca constante, dia e noite ao nosso Senhor. Essas experiências transformam a nossa vida, modificam conceitos, ressignificam valores, mudam nossos planos. Cristo se torna a prioridade. O Senhor Jesus está voltando. Será que nós temos feito planos apenas para a nossa vida secular? Será que a gente está se dando conta que a volta do Senhor Jesus, como dizem os estudiosos de escatologia, está muito próximo? Meus irmãos, ao ouvirmos a voz do Senhor, nós devemos obedecer de imediato. Paulo teve o seu encontro pessoal com Cristo e ouviu instruções do nosso Senhor. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente ouve a voz do Senhor, a obediência tem que ser imediata. A experiência de Saulo foi uma demonstração da graça de Deus. E nós somos salvos por essa graça. Vamos lembrar que o conceito de graça é favor imerecido. A nossa salvação não é pelos nossos méritos. Não é porque o Senhor sabia o trabalho que Paulo ia desenvolver que Paulo foi convertido. Não. É pela graça, é por amor. É pelo sacrifício do Senhor Jesus. Nós não merecemos e ainda assim o Senhor Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a oportunidade de ligação com o Pai. Temos que entender que dependemos do Senhor em tudo. O que nós podemos controlar? Devemos confiar no Senhor. Aliás, na outra lição nós conversamos sobre confiança em Deus, lembrando daquela passagem que o Senhor Jesus está no barco. E meus irmãos, reflitam, o que é que nós conseguimos controlar em nossas vidas? A gente tem que entender que nós dependemos do Senhor. Nada foge ao controle de Deus. E quando nós entendemos isso e colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, aí a gente entende melhor como é que funciona a visão do reino de Deus. Reflitam, irmãos, como foi o seu encontro com Cristo? Como você reagiu? O que você sentiu? Você lembra dessa experiência marcante? O que mudou em sua vida? Teve vontade imediata de evangelizar? Você ainda está no primeiro amor? Já observaram como é importante nós doutrinarmos, nós discipularmos o novo convertido? Porque a experiência espiritual é tão marcante, ele sai com tanto amor no coração, tão feliz com aquela experiência, que ele sai para evangelizar de qualquer jeito, e muitas vezes não tem nenhuma estratégia, um plano. Ele quer falar para todo mundo aquilo que mudou a vida dele. Continuando, a partir do versículo 10 agora, Atos 9, a partir do versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Meus irmãos, a mudança de vida pela conversão em Cristo, de um novo convertido, é algo marcante. Como disse, ela choca as pessoas que não entendem. As pessoas que não conhecem a Cristo ficam chocadas com essa mudança. Você tem sido o instrumento de Deus na obra do reino? Olha a mensagem que o Senhor disse para Ananias. Ele vai ser um instrumento. Você tem sido esse instrumento de evangelismo? No versículo 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí vai uma pergunta difícil para a igreja do Senhor. Você está pronto para sofrer pelo nome de Jesus? Você está pronto realmente para dedicar a sua vida e sofrer pelo nome de Jesus? A partir do 17, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos, ou seja, ele obedeceu, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, já chamando de irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que maravilha, né? Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O homem que estava indo perseguir a igreja, de pronto começou a evangelizar, a falar de Jesus. A obediência e a fé de Ananias, né, meus irmãos? A gente tem que lembrar. Chamando Saulo de irmão, ou seja, crendo no que o Senhor Deus tinha dito para ele e relatando a missão que lhe foi confiada pelo Senhor. Devemos lembrar que crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, deve ser o centro da nossa fé. Lembre disso quando for evangelizar, meus irmãos, porque aí fora tem muita gente com a mensagem que diz: não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho, eu vou na igreja de vez em quando. Nós temos que entender que na nossa vida a prioridade é o Senhor, é Cristo. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ou seja, temos que viver em função de Cristo Jesus. Versículo 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? A mudança de vida, meus irmãos, do novo convertido deve chocar aqueles que o conheciam. Quantas pessoas, inclusive, que tinham vícios, hábitos ruins, e que a gente percebe a mudança radical de vida depois da conversão em Cristo Jesus. Versículo 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Observem que a experiência espiritual que ele teve fundamentava a mensagem que ele levava. Decorridos muitos dias, versículo 23, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. 24, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. 25, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Amada igreja, 3 aspectos de Paulo após a experiência pessoal com Cristo, após a sua conversão: oração, jejum e esperar a resposta do Senhor. Crente em Jesus tem que ter uma vida de oração, tem que jejuar. Aí vale lembrarmos o nosso amado e saudoso pastor Carlos Antônio, quando dizia que o jejum é a oração do corpo, e esperar a resposta do Senhor. Eu sempre digo isso, meus irmãos, a nossa relação com Deus não é de monólogo, apenas nós falando com Deus. Deus também fala conosco, é de diálogo. E quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos respostas ao Senhor, a gente pode ouvir um sim, um não, um aguarde. E nós temos que respeitar e obedecer a resposta do Senhor, que muitas vezes é aguardar. Ananias, Deus levanta pessoas para a realização de sua obra. E nós temos que ser também essas pessoas. Temos que estar com os ouvidos atentos, prontos para servir. Por isso que nós temos que buscar o Senhor dia e noite. Senhor, quais são os meus dons e talentos? Como eu devo dedicar os meus dons e talentos na obra?
Qual é a minha missão? Nós temos que nos colocar à disposição e quando o Senhor responder, temos que estar prontos para servir no reino do nosso Senhor. Meus irmãos, Deus fala conosco. Paulo se tornou apóstolo aos gentios e aos reis. Vida maravilhosa, né? Que a palavra de Deus nos relata de Paulo após a sua conversão. Ele foi testemunha perante o governador Félix e a sua esposa, o rei Herodes Agripa II, além de comparecer perante o próprio César. Eis os planos de Deus para o evangelismo. Temos que ter essa visão do reino. Olhe o perfil que o Senhor usou, né? de uma pessoa instruída, um intelectual, mas que abandonou tudo, colocando Cristo Jesus como o centro da sua fé e da sua mensagem. O perseguidor agora pregava, sua vida foi transformada. Passou de perseguidor a perseguido, fugindo em um cesto pela muralha da cidade, para não morrer. Levou a mensagem de Jesus aos judeus, que não acreditavam que ele era o Messias. A conversão genuína, amada igreja, modifica o comportamento do convertido com Deus, com a igreja e com o mundo. Muda tudo. Muda a sua relação com Deus, muda a sua relação com a igreja, a sede de adorarmos ao Senhor, né? E a nossa própria relação com o mundo. Crente tem que ser crente em todo lugar. Crente tem que ter identidade de crente. É cristão com a vizinhança, é cristão no trabalho, é cristão na rua. Nós temos que exalar o perfume de Cristo com as nossas ações. Concluindo, o versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Jesus. Aí, meus irmãos, eu vou parar aqui, o texto ia até o 31, leiam com calma em casa. Mais algumas observações. A mesma desconfiança e receio que Ananias teve em encontrar Saulo aconteceu com os irmãos de Jerusalém. É até compreensível, né? Porque Saulo perseguia a igreja. E aí vem a importância dos Ananias e dos Barnabés, né? Em terem fé, obediência. As pessoas que o Senhor levanta para preparar, para trabalhar na obra. Temos que ser esse Ananias, temos que ser esses Barnabés. A importância da recepção e do discipulado ao novo convertido na igreja. Irmãos, depois dessa experiência marcante, o novo convertido precisa ser discipulado, precisa ser orientado, é uma nova vida que começa. Entre a sua conversão em Damasco e a sua chegada em Jerusalém, Paulo levou 3 anos na Arábia. Aqui não há uma comprovação, mas para alguns estudiosos, ele buscou isolar-se para buscar a Deus, entendê-lo melhor e estudar. Afinal, foi uma mudança radical de vida. Nós temos que ter uma vida dedicada ao estudo da palavra, a buscarmos ao Senhor, a crescermos espiritualmente, a aprendermos a palavra para servirmos melhor. Concluindo, meus irmãos, algumas características do testemunho de Paulo. Era um testemunho cristocêntrico. Depois da sua conversão, Cristo passou a ser o centro da sua mensagem. A sua mensagem não era baseada em si, em Paulo, nem na sua experiência, era uma mensagem baseada em Cristo. E isso nos serve de lição, porque tem algumas pessoas que têm levado mensagens baseadas em si próprio. A nossa mensagem tem como base o Senhor Jesus. A sua mensagem era no poder do Espírito Santo. Sem o agir do Espírito Santo é impossível. É o agir do Espírito Santo que proporciona a nossa conversão, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Paulo era corajoso, estava pronto para tudo. Ele tornou-se um crente maduro. E sobre essa maturidade cristã de Paulo, vale lembrarmos lá de Filipenses 4, de 11 a 13, que diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Está aqui um texto que nos garante a maturidade de Paulo. Quanto ele amadureceu espiritualmente. Nós somos assim? Estamos prontos assim? Custou caro, meus irmãos. Paulo pagou com sofrimento o amor pela pregação do Evangelho. Várias vezes teve que fugir, foi apedrejado, preso, mas mantinha o seu testemunho.
Por fim, algumas lições. Devemos orar pelos irmãos perseguidos, e nessa fase que nós estamos vivendo, existem muitas partes do mundo que isso está acontecendo. Orar por missões, para os nossos missionários. Meus irmãos, testemunhar é um dever que mostra a nossa temperatura espiritual. Estamos realmente firmes na palavra, nós temos testemunhado dia e noite sobre o nosso Senhor Jesus. Vivenciar a conversão genuína implica necessariamente mudança, transformação. A nossa conversão nos levou à transformação de vida. E por fim, devemos imitar Ananias e Barnabé e receber da melhor forma possível os novos convertidos da nossa igreja, porque o discipulado desses novos convertidos é importantíssimo. Meus irmãos, que o nosso Deus nos abençoe grandemente, continue abençoando a nossa Igreja Batista de Jerusalém. Estou com muitas saudades, um beijo no coração de todos e vamos ter fé, continuar orando, continuar buscando o Senhor nessa fase que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.